Aqueles que temem a escuridão não sabem do que a luz é capaz. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Esse é o programa Com a Palavra. Eu sou o Matheus Camargo e hoje eu converso com o Fábio Caldeira, que é vocalista da banda Maestric, né? Isso, exatamente. Ô Fábio, quantos anos de banda já, de estrada? Olha, com o Maestric, 11 anos. 11 anos 11 já. anos, é. Você estava desde a formação? Ou Sim, eu sou um dos fundadores da banda. A gente, na verdade, assim, eu tenho banda desde os 10 anos, dos 10 para os 11 anos, com o Montanha, que é o baixista do Maestric. Sei. A gente aí... era criança, era molecote e já fazia algum som. Sim, já tentava alguma coisa na garagem. E essa formação, a formação que está atual, ela está vindo desde quando? Olha, na verdade, assim, o Maestric começou em 2006, né? Nós trocamos de baterista na época e aí o Heitor entrou. Tá. O Heitor Matos, que é o baterista da banda. Perfeito. E aí a gente considera o início do Maestric aí. Tá. E aí nós tínhamos 2 guitarristas. E aí os guitarristas acabaram no percurso preferindo outras atividades profissionais, e eles saíram da banda. E hoje, oficialmente, nós estamos à procura de um guitarrista. Sei. Então, a gente acabou de efetivar um menino para fazer os teclados, um excelente pianista. Legal. É difícil encontrar gente. Acho que talvez encontrar não deva ser tão difícil, mas que seja comprometido com rotina de ensaio, de Na show. verdade, Matheus, eu acho que o maior problema é assim, você achar que ter uma banda significa você tocar só. Entendeu? Vai muito além disso, uma banda, né? ela tem que ser uma família, ela tem que ser uma empresa. Sim. Porque você tem que, mais do que ensaiar, você tem que decidir quais vão ser as estratégias que vocês vão determinar. Qual o rumo, né? Nós vamos gravar um disco, tá? Então, para gravar um disco daqui a um ano, nós temos que ter músicas. Sim. E aí, para ter músicas, você tem que ter uma estrutura para poder... produzir também. Exatamente. Tem que contratar um produtor, né? Tem toda uma... Cara, uma coisa que eu fiquei muito bem impressionado e te elogiando aqui em público, de quanto a seriedade. A gente tá armando essa entrevista faz tempo, Sim, né? sim. Coisa de um ano atrás, quase. Exatamente. E você estava no início da produção desse CD que você está lançando agora, no final do ano. E quase sempre me soa, e não querendo, que o artista quase sempre assim, quer se livrar do trabalho, né? Vou fazer um CD, em um mês eu já liquido, já. E você, nesse um ano, lambeu a cria, né? Parece assim, lendo o material de divulgação de vocês, cada faixa foi muito bem pensada, muito bem produzida, muito bem planejada. De onde é que veio isso, esse cuidado, o Fábio? Eu acho que vem da minha parte, da minha família. Sim. Porque eu sempre tive uma criação assim, acorda, aproveita o dia, aproveita o máximo que você puder. Sim. E meus pais são muito... Não se livra da coisa, Isso, né? Exatamente. Meus pais sempre foram muito trabalhadores, assim, Sim. né? Meus avós e tudo mais. Então eu acho que isso tá meio... É uma coisa minha, assim... E você é muito crítico? Você tem muita autocrítica com o trabalho da banda? Você eu é tenho, muito mas exigente eu com era relação a mais. isso? Eu acho que isso tem a ver com maturidade. Entendi. Você acaba percebendo que um álbum, Matheus, ele tem que... o nome álbum, ele não é à toa, né? Ele é um reflexo do momento que você tá. Então não adianta, vamos supor, eu olhar para trás para o nosso primeiro disco e falar assim, nossa, aquilo ali poderia... Hoje eu consigo... Isso é um anacronismo, eu estou julgando com a minha mente de agora algo que que já passou. Então, você talvez tinha um olhar da juventude, né? Então, assim, eu respeito muito isso. Eu acho que eu percebo, se eu dei o meu melhor ali, show de bola. Tá. Então, com o disco foi isso que a gente fez, né? A gente procurou, nesse ano Sim. que a gente trabalhou, a gente procurou lapidar ao máximo as músicas. E a gente sempre grava por etapas, né? Então gravou a bateria no começo do ano, a gente ficou uma semana morando no estúdio lá em Bebedouro para gravar, que é um estúdio top. O nome do álbum já tem, como já é que... tem, é Expresso della Vita. Certo. É que assim, a história do disco é uma viagem de trem de um dia. Tá. E aí, essa primeira parte chama Solari, que são as 12 músicas relativas às 12 primeiras horas do dia. Perfeito. E é uma viagem de trem com uma metáfora E já para a está vida. deixando o gancho para um projeto futuro. Isso, que é o Lunari. A gente já tem algumas músicas. Algumas coisas já. Quer dizer, é um trabalho, um caminho lógico dentro da. Quando se escuta uma faixa, o caminho dela também foi pensado nisso. Sim, com certeza. É sempre uma sequência. Legal. E aí, como é que foi?
esse processo? Vocês estão em que fase agora? Então, nós terminamos o disco já, né? O disco já foi Perfeito. masterizado, a gente já tem a matriz dele. E nós estamos fazendo a parte burocrática agora, né? Que é, Sim. registro, licenciamento, Músicas, a gente está negociando com sim. gravadoras, tudo mais. Então, assim, a gente vai mais umas 2 semanas, mais ou menos, fazendo isso. Ô Fábio, qual que é a importância para uma banda de ter esse trabalho registrado? Hoje em dia tudo é digital, tudo é muito fácil, muito etéreo, não sei o que lá. Você podia muito bem, enfim, jogar na internet ou fazer por puro deleite, sem pensar numa coisa lógica. Por que ainda hoje é importante para uma banda ter um trabalho como esse? Eu acho que é algo que acaba se tornando atemporal, né? Você acaba registrando uma coisa Sei. que vai ser, a pessoa vai ouvir lá na frente e vai falar, olha, tem um significado. Tem um recorte daquilo. Isso, é artístico. Então, Entendi. é o nosso jeito de fazer. A gente não acha que é melhor nem pior. Entendi. Então- Quanto tempo já? São quantos trabalhos? São quantos CDs? Nós temos o primeiro One Puzzle, Certo. que a gente começou a compor no começo da banda em 2006 e nós lançamos em dezembro de 2011. Foram, assim, Perfeito. 5 anos de trabalho. Se preparando para isso. E aí, no final do ano passado, nós lançamos um EPzinho de covers, né? De versões, na verdade, Sim. né? Porque, assim, na verdade, a gente sabia que ia demorar um tempo para a gente lançar o Solari, e nós não queríamos um hiato muito grande entre o primeiro e o segundo disco. sim. Então a gente falou, ó, vamos fazer A gente tinha algumas músicas que a gente já fazia em shows, Tá. e a gente achou oportuno registrar essas músicas como uma homenagem às bandas que nos influenciaram e como um presente para a galera que estava esperando o Tem disco novo. Queen, Tem Beatles, Queen, né? tem Beatles, tem uma brincadeira com uma do Pink Floyd, tem Jethro Tull, tem Rainbow e acho que é isso. Né? São 8 faixas. Sim, foi só Yes, tem um medley do Yes. do Yes É. também. E aí vocês fizeram esse trabalho enquanto o Isso, outro estava... nós mesmos produzimos, não tem... Estava no forno. É. Como é que entra quando... Tanto o primeiro trabalho como esse próximo são de inéditas, são inéditas e são da banda, Sim. não tem nenhum cover. Não, nenhum. Como é que é com relação ao cover? Por onde é que você transita, ô Fábio, entre dar o teu molho e não descaracterizar a tua referência? Como é que vocês trabalham? Teve isso ou não? De não ser um cover pelo cover, de ser uma cópia da cópia? É. E aí entra Até a capa do EP é legal, porque... É uma brincadeira com o Pink Floyd, né? Isso, The Dark Side of the Moon. A gente, na verdade, assim, é um personagem que meio que simboliza o Maastricht, o mascote da banda, né? É o Tricker. E esse personagem, ele... como se as músicas atravessado. estivessem entrando na cabeça dele, na nossa mente, Isso. e saído do jeito do Maastricht. Sim. Então, a gente deixou as músicas mais introspectivas possíveis, né? Quer dizer, a gente Perfeito. tinha opinião, a gente estudou a estrutura musical e Sim. depois nós externamos elas da nossa forma, com coisas bem-humoradas, com Entendi. coisas, de repente, a gente falava, ó, vamos pesar um pouquinho mais aqui, vamos deixar essa parte um pouco mais Mais suave. melódica. Então, a gente sempre gosta, qualquer coisa que a gente vai tocar, a gente sempre deixa do nosso jeito. Porque senão não faz sentido. A gente não, porque é um Maastricht fazendo. Sim, né? Sim. Não faria sentido se fosse de outra forma. E no show, como é que vocês estruturam no show com relação a repertório? Vocês têm meio que um show pronto ou vocês procuram meio que ter a sensibilidade de saber por onde que vocês vão transitar? Como é que é a relação a isso? Assim, nós temos as músicas por exemplo, as músicas do primeiro disco, vamos supor, Tá. que a gente tocou até agora. Essas vocês fazem todas. Nós analisamos de acordo com o festival, por exemplo. Tá. Nós tocamos no Rock and Roll em 2012, por exemplo, que é um dos maiores festivais do Brasil. E aí nós íamos tocar, nós éramos a banda anterior a uma banda de death metal da Suécia e depois vinha uma banda de thrash da Alemanha, Entendi. que era o Samael e o Grave, se eu não me engano. E aí nós pensamos assim, eu acho que nós devemos, dentro dessas músicas Sim. que nós temos, tocar as mais pesadas. Perfeito. Então, assim, a gente sempre adapta. Sentir a febre daquele público, do que o público talvez fosse esperar de vocês. Mas, assim, é ideal que nós tenhamos um show preparado. Por exemplo, um show completo, um show do Maastricht. Então, a gente gosta de pensar no show como um espetáculo. Tanto que em alguns momentos a gente até leva um elenco para fazer algumas intervenção. inserções, né? Então, a gente gosta de pensar no show como uma peça de teatro, com atos, né? Sim. Então, a gente já define a ordem das músicas. Agora, essa parte aqui vai ter
é meio que um gráfico, assim, Tá. né? Essa parte Vai ser vai ser mais pesado. emocionante, o começo vai ser mais enérgico, e a gente monta o show dessa forma. E os covers, a proporção de cover para Então, a própria, como é que vocês Normalmente a gente dosam? faz cover no final, assim. Tá. A gente já chegou, assim, a gente já chegou a fazer cover no meio, né? Já chegou a fazer, mas normalmente a gente faz um cover no final quando faz. Tá. Normalmente, entendeu? É difícil, a gente está falando desse percurso de uma banda, entrar nesse circuito de festivais, de bandas, de você ser reconhecido para fazer parte. Como é que é essa sistemática, essa roda viva disso, o Fábio? Eu acho que assim, em primeiro momento, você tem que buscar fazer algo espontâneo, tá? Tá. Se não for algo espontâneo, o que eu quero dizer com espontâneo? Fazer as coisas do seu jeito, né? Você não pode simplesmente querer ter uma banda, eu quero ter uma banda igualzinho. Igual o Iron Maiden. Tá, beleza. Então eu vou ter que buscar um vocalista no estilo do Iron Maiden, um guitarrista, eu vou ter que... Só que o Iron Maiden já existe. Sim. Então assim, quem somos nós, né, e o que a gente pode fazer? O que pesa e o quanto que ajuda ou a internet, as redes sociais, o poder disseminar esse trabalho? Você chega nas pessoas mais rápido, né? Sim. É óbvio que às vezes essa coisa de, vou patrocinar e já era. Não. Sei. Você tem que, às vezes, fazer um trabalho de formiguinha mesmo. Ir nas comunidades, por exemplo, comunidade de rock da Alemanha. Vai lá, adiciona as pessoas, começa a conversar. Fala, tem o trabalho da minha banda, conheça pessoas de outras bandas, eu acho que aí é fantástico. Entendi. É uma ferramenta que a gente não pode ignorar, né? Sim. A gente tem que usar hoje em dia. Então, E o inverso também acontece, porque eu acho que talvez às vezes a gente fica tão focado no nosso trabalho que a gente acaba não vendo o que está acontecendo no mundo. Você é bastante interessado nisso? Vamos supor, o que está tocando na Alemanha, o que está tocando na Austrália, o que está sendo produzido lá? Ou a Roda Viva também acaba não deixando? Eu tanto sei quanto eu compro esses discos. Para ver o material gráfico, para ver a produção. Para ver o produto, né? Exatamente. Pra ver o produto. Eu coleciono, tanto de bandas nacionais quanto de bandas internacionais. Legal. Ô, Fábio, eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta na sequência, vamos continuar falando de rock, falando da Maestric. Eu tô aqui com o Fábio Caldeira, que é vocalista dessa banda aqui de São José do Rio Preto. A gente faz um breve intervalo e a gente volta já já. O Aedes aegypti é um mosquito que se originou a partir da África, mais precisamente do Egito, e se adaptou plenamente na área urbana. Ele tem um hábito antropofílico, ele se alimenta de sangue principalmente. A fêmea se alimenta de sangue para poder amadurecer os seus ovos. Ele tem uma capacidade de adaptação ao meio urbano e no convívio com o homem, que é a sua principal fonte de alimentação, o sangue humano. E voltando aqui com a palavra, hoje com o Fábio Caldeira, da banda Maestric, daqui de São José do Rio Preto, todos os integrantes são daqui? Sim, agora sim. Como é que é fazer rock numa cidade essencialmente sertaneja, né? Tem uma forte pegada disso. Como é que você lida com isso? É sensacional, porque... Libertador, né? A gente faz o que a gente gosta, né? Entendi. Então, eu acho que... Uma coisa que eu não... Normalmente o pessoal acha assim, poxa, eles têm uma banda de rock e aí eles são avessos ao sertanejo. E eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que cada pessoa é um universo diferente. Cada pessoa tem que fazer aquilo que gosta, que faz feliz. Eu só sou contra qualquer tipo de monopólio. Ah, sim, com certeza, né? Então, assim, por exemplo, o John Ashley veio com a OZESP lá no anfiteatro em frente ao Paulo Moura. Sim. Deu 8.000 pessoas, todo mundo chorando. Então, assim, lindo, eu né? acho que quando existe a opção para você saber aquilo ali é legal, a música erudita é legal. Bacana. O rock é legal também. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Dá para todo mundo se divertir, sim, né? Eu acho que é legal pra caramba. Eu vou chamar um trechinho de um vídeo que vocês produziram, que é sua vovó falando que foi a maior incentivadora da banda, que cedeu muito espaço para vocês. Sim. E depois da volta do vídeo, é coisa curtinha, você vai falar que ela participa desse projeto, né? Sim.
Você confere esse trechinho da entrevista. Qual que é o nome da sua avó? É, Rose Claire. Dona Rose Claire falando da incentivo que ela deu para o pessoal da banda lá no começo. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de participar do CD do meu neto, porque eu vi a banda deles crescer aqui no meu quintal e participei bastante desse começo da banda dele, viu? Eu ajudei bastante, né, Fábio? Oh. Então, eu fiquei muito orgulhosa mesmo. A senhora gostava de ver a gente estar aqui, dona Rose? Eu gostava. A gente até achou falta, era barulho, né? Mas a gente ficava assim porque é meu neto, a gente precisava ter paciência, né? Então era muito bom aquela molecada todo domingo. Eu ficava feliz, eu fazia bolo, punha café para eles com refrigerante, tudo. Quer dizer que para mim aquilo era o maior prazer. E hoje eu vejo ele crescendo, né? A banda dele crescendo. Então é mais orgulho ainda, né? É isso aí. Vovó roqueira também. Opa. E vai participar do trabalho desse... Sim, assim, foi até engraçado que nós sempre gostamos de fazer alguma coisa na nossa língua, né, em português. E, obviamente, se for natural, né? E aí Claro. acabou acontecendo no primeiro disco com a música Pescador, né? E agora, no Solari, a gente tem uma música chamada Penitência, que ela é toda em português. Em português. E aí tinha uma parte no meio que eu falei, caramba, essa parte precisa de uma... Mais do que uma voz, ela precisa de uma energia, uma verdade, uma Perfeito. verdade é melhor. E aí eu pensei na minha avó, que assim, eu sempre via ela cantando, né, lavando roupa, tomando café e tal. E eu sei que ela cantava quando ela era novinha na igreja, ela era coroinha e tal. Então, eu falei, vó, vamos lá. E ela topou de boa? Topou, lógico. Eu tinha certeza que ia funcionar. Aí ela foi lá, gravou tranquila. Você está falando de voz. Sensacional. Você está falando de voz, ô Fábio. Como é que você cuida da tua voz? Porque uma apresentação, o teu show está com o quê? Quanto tempo de A gente já palco? fez 3 horas de show já. Então, e é muito pesado, Como é que você lida com isso? Eu acho que um vocalista, ele é como um atleta, né? Então, assim, você tem que ter uma preparação, você tem que estudar, você tem que entender qual que é o teu instrumento. A voz, diferente o cantor, diferente do guitarrista, ele é instrumento e instrumentista. Sim. Então, eu preciso entender o meu instrumento. Eu preciso saber quais são as estruturas, Sim. qual é a fisiologia da minha voz, quais são os músculos que eu preciso trabalhar para ter uma manutenção, o que eu faço para, de repente, eu preciso cantar uma parte muito agressiva, o que eu faço para me resguardar. Certo, Qual é que não é gritar, não é? Não, de forma alguma. Às vezes te incomoda um pouco, às vezes gente novata que está gritando ao invés de que não está sabendo usar a voz. Como é que você não, eu sou bem tranquilo quanto a isso. É até engraçado, porque às vezes eu vou em churrasco com amigos e o pessoal fica meio com vergonha. Fala assim, eu não vou cantar na frente deles. Sim. Eu acho isso uma besteira, porque o churrasco eu não vou ficar prestando atenção. Exatamente nada. Eu sei separar bem as coisas. As coisas. E você também tem dá muita aula, né? Sim, eu sou professor de técnica vocal, de muita aula. E aí, como é que é? Que tipo de aluno que chega? Olha, Fábio, só do rock ou chega de tudo? Não, eu tenho muita dupla sertaneja, certo. Eu tenho aluno de pop, aluno que quer cantar em churrasco, aluno profissional, enfim. Não tem muito... Assim, o fato de eu ter uma banda de rock não quer dizer não significa que eu não conheça outros estilos. Sim. E que a técnica vocal ela é plural, né? E serve para todo mundo, isso, né? Exatamente. É para todo mundo. E instrumento, o que você toca? Eu comecei com violão, com 7 anos de idade. Que bacana. Aí eu fiz até uns 13, mais ou menos, que era a duração do curso. Depois eu comecei piano clássico. Eu me formei em piano clássico com 18. E comecei a estudar canto com 17. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a tocar guitarra também, mas assim, o meu instrumento hoje mais assim é o piano e o violão. E o violão?
E a técnica vocal. Isso, aí eu comecei com 17, estudo até hoje. E sempre vou estudar. Continua estudando, Continuo, sim, não pode não parar. dá. Né? É a mesma coisa que você pegar um professor de educação física ou um personal trainer Entendi, que ele não treina. Não treina, né? Então não tem jeito, é músculo, você tem que Sim. trabalhar sempre. E, cara, como é que se forma? Qual que é essa magia da formação de uma banda em que ela para de ser um hobby, né? Para de ser aqui e se torna um projeto de vida, sai daquela adolescência e entra na vida adulta, né? Como é que é isso? Eu comecei a perceber cedo que algumas pessoas tinham que deixar isso de lado, né? Ou Entendi. por, de repente, eu vou casar, ou engravidei minha namorada, ou meu pai quer que eu pare para começar uma faculdade. Então eu sempre... Um sentido, um faro, né? Eu sempre de comecei... quem é do ramo, né? Eu pensei assim, eu preciso dar um jeito de mesmo que eu faça uma faculdade... Eu quero e isso. que foi o caso, eu preciso ter uma forma de seguir isso paralelamente. Tá. Então, assim, o meu caso foi nunca parar. Sei, Sou muito focado, sempre... Eu sou exatamente. muito disciplinado nas coisas que eu faço. Assim, Mas então... aí também não cabe também só a pessoa, também tem todo o entorno dela, né? De mas- família, de namorada, Mas de o contexto tudo. é você que Você determina. que dá a toada, né? É. Que faz o caminho. E como é que está Rio Preto com relação ao cenário do rock? Vai muito Olha, de bem, uns obrigado? Como é que está? A gente, assim, de 2000... No começo dos anos 2000, final da década de 90, tinha bastante banda, né? Sim. Tinha vários festivais, Sim. teve até um CD de uma coletânea de várias bandas, tudo mais. Assim, de 2002 até 2004 tinha também o movimento, aí depois parece que deu uma parada. Entendi. E aí voltou, depois que eu lembro que a gente lançou o One Puzzle, 2011, 2012, assim, começou... A gente viu, é óbvio que teve as pessoas que nunca pararam e tudo mais, mas assim, o som autoral começou a vir mais forte, né? Então a gente tem várias bandas hoje fazendo som autoral com qualidade e isso é legal pra caramba. É importante para a cidade que em nenhum momento é uma rivalidade, mas que um ajuda o outro, né? Vai se criando um público também, na verdade, disso. Eu acho né? que é até engraçado você pensar assim, putz, eu tenho uma banda e tem uma banda ali que eu não posso falar bem dele. Porque... Eu acho que a gente tem que ressaltar as qualidades dos outros. Eu acho que quanto mais você fala bem do outro, mais significa que você está tranquilo e resolvido com você mesmo. Sim. Então, eu adoro falar bem dos outros assim e acho que a gente tem muitas bandas boas aqui. Ô, Fábio, já que você está falando de falar bem, eu vou fazer você falar mal, então. O que você não gosta de ouvir? O que você ouve no dia a dia? E o que você não gosta de ouvir? Olha, você eu não ouve de jeito eu não maneira. gosto de ouvir coisas ofensivas, né? Funk, algumas Sei, coisas de funk. ofensivo mesmo do conteúdo. Isso, conteúdo ofensivo. Eu acho que não, se você não vai somar nada Tá. para a vida da pessoa, eu acho que você tem que não falar nada. Pula pra próxima. Uhum. E o que você escuta? O que você tem escutado, cara? É até engraçado. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava assistindo um documentário sobre o Nat King Cole. Sim. Eu adoro ele. Adoro ele e o Elvis. Adoro música erudita, eu gosto bastante. Mas assim, mais especificamente, um francês chamado Camille Saint-Saëns, que eu escuto bastante, o Richard Wagner, Mozart eu gosto bastante. Então assim, mas assim, não é... É óbvio que eu escuto mais rock, mas sempre que eu falo, vou sair um pouco daqui, eu vou escutar. Eu gosto muito de Queen é minha banda preferida. Sim. Tenho tudo do Queen. Sim. Eu gosto de escutar coisas novas também, bandas novas, assim, eu sou bem gosto de sertanejo raiz. Bem interessado, sim. Violeiro, aquelas coisas ponteadas, aquelas coisas. Adoro isso, Tião Carreiro, eu acho sensacional. Tonico Tinoco, música brasileira antiga. Essa música brasileira. Sim, Heitor Villa-Lobos também eu gosto, né? Da música erudita também. E as outras mídias, as outras artes, se influenciam cinema, quadrinhos, esse tipo de coisa? Você acha, você tem alguma coisa? Você falou do projeto do disco, é uma coisa bem cinematográfica, literária, né? Tem uma coisa assim muito forte nisso, né? Tem também alguma coisa ou é inconsciente? O Maestric é isso, na verdade. Eu acho que o Maestric ele é a união de diversas artes, assim, sim. né? O primeiro disco, por exemplo, One Puzzle, a história dele é um realismo fantástico, é uma exposição de quadros em um museu, tá?
Só que esse museu ele está em outras dimensões. Então, Sim, assim, não as é leis, físico. binômio, espaço e tempo não se aplicam. Então, nascem 2 seres de tinta e eles são puros. E eles entram dentro dos quadros, eles vão andando no museu e vão descobrindo que dentro de cada quadro, que também é uma peça de quebra-cabeça, Sim. existem pessoas que precisam resolver os problemas. E aí tem um personagem que é o Puzzler, que ele é um coringa engraçado, mas na verdade ele é um cara mau, porque ele aprisiona todo mundo. Nesses quadros. Então eles precisam vencer o conflito de todos os personagens. Então, assim, tem artes, né? Sim, Tem um quadro, tem a quadro parte, visual, a história, né? Que ainda vai sair em livro. Sim. E o disco, né? Então, assim, é uma coisa... A gente tem uma personagem no disco Legal. que ela é uma bailarina. Então, no momento do show, a gente entrava uma bailarina, fazia uma inserção dançando e junto com o piano, assim. Então, a gente acha sensacional isso, essa mistura, né? Das vários Isso. elementos artísticos. Isso se estende a esse disco também, né? Porque a gente tem a parte musical, né? A parte de visual, Sim. que a gente acha muito importante, né? E a parte literária também, porque assim, esse disco, ele tem algumas citações de uma obra literária muito conhecida. Então a gente deixou isso meio subliminar no Entendi. disco, assim. Quem tiver ouvidos, que encontre. Sim, Que legal. Então, a gente dividiu cada disco em 3 movimentos, né? Então, cada movimento vai ter aí uma citação, assim. Que, assim, a Divina Comédia do Dante Alighieri, legal, que dando legal. um super spoiler, né? Sim. E aí você vai... a Divina Comédia eu comecei a pesquisar sobre a Divina Comédia, né? Eu li aquele livro Inferno, Sim. do Dan Brown. Isso. Né? Eu gosto muito de ler o Dan Brown quando eu quero Desopilada, relaxar. Eu gosto relaxar. desse tipo Relaxar. de livro policial, assim, desprendido. E aí eu falei, poxa, sensacional. Tem- E aí eu comprei a Divina Comédia e, obviamente, eu precisei comprar uns 6 livros de análise para entender o que era. E aí eu comecei a perceber que era algo muito atual. Porque, assim, na época, né, do Dante, século XIV, XIII, Florença, né, era dividida entre 2 partidos, né? Os guelfos e os gibelinos. Então, assim, um queria que o Papa dominasse tudo, Sim. né? Eu não lembro se eram os guelfos ou os gibelinos. E aí, aliás, eram os gibelinos. E os guelfos, que era a família do Dante, era desse partido, eles queriam que o imperador cuidasse da Sim. política e o clero, o Cuidasse Papa cuidasse da da parte religi- espiritual. E assim, a briga foi tão violenta, que o Dante foi exilado de Florença, a família dele foi exilada. Porque formou-se um 3º partido e exilaram todo mundo, os guelfos negros foi. Todo mundo. Então, eu acho que isso é muito atual, Muito né? hoje, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, assim. Então, eu achei que seria interessante, a gente não contou a história, não é a história da Divina Comédia. Mas Mas eu achei ela que tá lá. isso, algumas coisas são muito reais, assim. Porque eu acho que hoje a gente está mais preocupado em saber de que lado a gente está, de que lado da linha que a gente está, Isso. do que simplesmente de respeitar, né? De olhar para a linha, né? De ter mais do que ter um posicionamento, a gente tem que saber do que fala, a gente tem que ter opinião, a gente tem que saber que as coisas são fora das redes sociais, Sim. a gente tem que ter mais empatia, né? Lembrar do Voltaire, né? Eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você disser, mas eu defendo até o final o teu direito de falar. Então é muito atual, assim. Então por isso que tem essas citações no disco, né? Tá lá. Ô, Fábio, eu tô deixando aqui embaixo na tela os contatos da Maestric, Facebook, o site de vocês, YouTube, pro pessoal que quiser trocar uma ideia, marcar show, Maravilha. enfim, conhecer o trabalho de vocês, Show tá? de bola. Obrigado pela presença, Eu que viu? agradeço. Tá joia? Valeu. Gente, eu conversei aqui com o Fábio Caldeira da banda Maestric, essa banda de Rio Preto, super bacana. E semana que vem eu te espero aqui no Com a Palavra, com mais um bate-papo interessante com gente inteligente de São José do Rio Preto. Continue com nossa programação. Tchau!